eu queria ir ao banheiro. Não pode no banheiro. E você volta de fralda, né? Mas eu não queria fazer na fralda. Aliás, eu não tinha fralda. A minha faltou lá. Eu tive que inventar uma fralda. Mas esse é outro papo aqui. Ou quando você está correndo, por exemplo, na esteira, preso com elástico na esteira. Por que você corre na esteira? Para manter melhorar o tônus muscular, cara. Porque senão você tá falta de gravidade. Um grande problema que os astronautas têm... Você precisa correr na esteira. Todo dia os caras correm na esteira. Todo dia. Você corre, senão atrofia. Você puxa elásticos, por exemplo, também. Senão tem atrofia e aumenta a sua perda de densidade óssea. Pô, em 10 dias dá para dar tudo isso aí de problema? Dá. É mesmo? Você perde densidade óssea, você volta com osteoporose, por exemplo. Caraca. Com radiação. Você teve aquele problema no ouvido? Foi você que teve, né? Eu tive. Eu uso o aparelho nos 2 ouvidos. Isso que ficou 10 dias, cara. 10 dias. É o que eu falo, o lance de ir pra Marte, cara. Eu chamo isso, eu dou um nome carinhoso pra ele. Eu chamo de fator tripa. Fator o quê? Fator tripa, que é o ser humano, cara. Tripa? A nossa tripa, né? Porque, assim, a tecnologia ela já tá desenvolvida, né? Mas colocar um ser humano numa nave para ir para Marte, cara? O ser humano cara, é a coisa mais frágil que tem para voo espacial. Você tem problema com vibração, aceleração, falta de gravidade ou redução, né, da aparente de gravidade. Porque as pessoas acham, quando chega no espaço não tem gravidade. Continua tendo, só que por causa da dinâmica da espaçonave, tem essa compensação de aceleração, você tem a impressão de microgravidade. Aí... Tu ficou meio surdo, foi isso? Hoje em dia eu sou quase surdo completo. Eu uso aparelho nos 2 ouvidos. Caraca, cara. O que aconteceu? Um dos efeitos do espaço é você ter alterações no sistema cardiovascular, né, com arritmias, etc. Para mim não teve problema nenhum. Alteração no sistema ósseo, né, muscular. As vértebras dão uma... Atrofias, você tem perda de densidade óssea, você pode ter... Você tem um alagamento, vamos dizer assim, entre as vértebras. Depois, se você não tomar cuidado quando você voltar, você pode ter alguma hérnia, alguma coisa estranha criada ali. Você tem problema na vista, sistema, né? Muitos voltam e começam a usar óculos, né? Tem problema de pressão no olho, pode ter alguma alteração ou algum dano no nervo óptico, a conexão no nervo óptico ali atrás do olho. É problema de glaucoma, basicamente, né? Criado lá no espaço. Você tem problema no sistema hormonal, que é muito delicado, o equilíbrio, e problemas no sistema, e outros, mas um deles é problema no sistema imunológico. Eita! Então, para mim, eu não tive nenhuma das outras coisas, muito, mas imunológica eu tive. Então, quando eu voltei do espaço, eu comecei a ter alergias, que eu nunca tive antes, um monte de tipos de alergia esquisitos, comecei a ter... vitiligo, você vê, isso aqui é vitiligo. Não aparece, mas eu tenho em outras áreas, né? Axila, aqui na virilha, etc. Então, aparece bastante o vitiligo, que é resultado também do sistema imunológico. Eu faço tratamento, logicamente, para isso. E um desses efeitos é o seguinte, o ouvido, lembra da fisiologia do ouvido, né? Você olhar aqui, você está olhando para mim de frente, você tem um canal do ouvido, canal externo, tem a orelha, e depois o canal externo do ouvido, que tem mais ou menos 4,5 centímetros, de 6 a 8 milímetros de diâmetro. E aí ele tem uma configuração mais ou menos assim, aí você chega no tímpano, aí no tímpano você tem aqueles ossinhos no ouvido médio, né? Estribo, né? e a bigorna lá, e aí eles conectam na cóclea do ouvido interno, e aí transmite a vibração, eles transmitem para lá, e aí isso aqui vai para o cérebro e assim por diante, na cóclea ali. Meu ouvido médio e interno, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, o tubo do ouvido externo, ele tem uma parede muito, muito ativa, né? Porque você tem que soltar cera e etc. Então, tem uns pelinhos lá, né? Ou seja, é uma parede muito ativa. O meu corpo, meu sistema imunológico, começou a interpretar esse negócio, essa atividade dele, como infecção. Caramba! E aí ele começou a atacar a parede do ouvido do canal externo. E aí, quando ele ataca, o corpo reage e produz o quê? Pele de cicatriz. Aí ele ataca mais, aí produz mais pele de cicatriz, aí ataca mais, vai fechando. Caramba. Então, Entendi. Caraca! Essa é uma estenose, chama estenose, né? Provocada por isso. E eu também fazia mergulho de profundidade, mergulho de bastante tempo com nitrox, né? Isso também é outro fator contribuinte. Para se preparar ou fazer de hobby? Faz parte de treinamento também. E eu gostava também de fazer, fazia as duas coisas, né? De hobby também. Mas
É outro fator contribuinte para problema de ouvido. O fato é que os meus 2 ouvidos foram fechando. Aí eu fiz uma cirurgia primeiro lá em Houston, com um dos médicos de lá, da própria NASA. Aí abriu, demorou um ano e pouco, ela começou a fechar de novo. Aí eu fiz mais 2 cirurgias no Brasil e agora eu não posso mais fazer cirurgia, que todo o entorno tem uma estrutura em volta, né, do tubo, ele já está danificado, então não adianta mais fazer cirurgia. Eu uso o aparelho, ajuda, mas ele já está perdendo a efetividade, tem que ficar com ele no máximo, tem que regular com certa frequência. A próxima solução é colocar um sensor ósseo, né? Então, você faz um implante ósseo e um sensor você ouve pelo osso, que a gente consegue ouvir pelo osso também, né? Então, sensor pelo osso. O cara vai virar um ciborgue. Legal. É isso aí, cara. Porque imagina o cara viaja 7 meses, chega em Marte... O ser humano tá todo ferrado, né, 10 dias, tá todo ferrado. Chega lá, cadê o hospital? Não tem. Aí o Elon Musk mostra lá a foto do cara descendo, né? Aquela sacanagem o Elon Musk, né, cara? Você vai levantar, o que eu vou fazer agora, cara? Não consigo andar. Como é que é o momento que vou chamar de nave, que a nave se acopla na estação espacial, cara? Esse é um momento tenso. É um dos momentos tensos. Você tem alguns momentos de maior risco, né? Um deles é a decolagem, logicamente. Por quê? Porque você tem muito combustível ali queimando embaixo de você. Se aquele negócio explodir, tá sentado numa bomba, não é uma boa coisa. Outro momento tenso é quando, ninguém fala muito disso, mas quando você reconfigura a espaçonave, quando você chega no espaço. Porque se tiver algum problema de reconfiguração, abertura de painel solar, ou no caso do ônibus espacial, a abertura das portas do payload bay e a abertura do sistema de refrigeração que fica nas portas também, ou a soltura de antenas. Se alguma coisa dessa não funcionar, você tem que retornar. Então é um momento que a gente fica ali, né, torcendo para tudo não dar certo. Não dá merda, porque eu não quero voltar, né? Aí quando você vai fazer o acoplamento, né, o docking ali, esse acoplamento ele é tenso também, porque se você for pensar, você tem dois veículos a 27, 28 mil km por hora cada um. Se você pensar em termos de vetor, você tem 2 vetorizãos assim, muito grandes em termos de velocidade, né? Velocidade grande naquela direção. Assim. Então, e você fazer o encontro de 2 espaçonaves não é a mesma coisa de você fazer, por exemplo, que eu já fiz, fazer reabastecimento em voo. Você tem lá uma mangueira com uma cesta, aí você chega com o avião, com tem o drog e o probe aqui, né, que você vai conectar lá. Você é mais intuitivo. Tipo assim, se eu puxo o avião para cima e dou o motor, ele vai para lá. Se eu acelero, ele vai para frente aqui, né? E assim vai. No espaço não é bem assim, né? No caso do espaçonave, é diferente. Só para entender de uma maneira mais simples, você tem... ele não é exatamente circular, mas vamos supor uma órbita circular. É uma elíptica com excentricidade praticamente zero. Então, uma órbita circular, 2 órbitas circulares aqui. Para eu sair dessa altitude e chegar naquela outra, eu não dou o motor para cima, né? no Z ali. Eu dou o motor para frente, eu acelero, aumento a velocidade, aí ele estabiliza mais alto. Aí, para você encontrar as 2 espaçonaves, quando você vê os gráficos de docking, você vai ver um tipo de uma senoide, um negócio meio esquisito. Se eu quero chegar lá, eu dou mais motor para frente. Aí ele vai para frente, mas vai subir. Né? Aumenta a velocidade aqui, mas vai subir. Aí eu consigo acompanhar o outro. Porque se eu der o motor só para cima, eu fico para trás e vou para outra posição. E gasta muito mais combustível. Caralho, complexo. Então é complexo para você conectar. Tese de doutorado do Buzz Aldrin. Isso aí chama rendezvous, né? Uma tese de doutorado significa que de fato é complexa. É complicada. E ele conseguiu resolver esse. Como você tem 2 espaçonaves em grande energia lá, você não pode ter uma colisão com alta energia uma com a outra, né? Com diferença de energia muito grande. Para isso, então, o sistema começa a 400 quilômetros de distância, você começa a acompanhar a estação espacial já nos sistemas da espaçonave, está sendo acompanhado pelo chão, e a gente começa a tentar ver no visual também. Só isso tem um periscópio em cima, uma coisa interessante, tem um periscópio também, você consegue enxergar no visual, além dos sistemas. Aí você começa a ver uma estrelinha só assim, que é a estação espacial, ela brilha quando ela está com reflexo do Sol, né, na atmosfera. Se estiver lado escuro, não. Né? E aí, nessa hora, 400 quilômetros, o sistema não aponta uma espaçonave para outra, ele aponta a uma certa distância lateral.
Porque se der qualquer zebra, você vai passar pelo lado e não vai bater. Não bate. À medida que você vai chegando mais próximo, onde você tem os sensores com mais precisão, você tem uma coisa que a gente chama... Bom, veja, à medida que você vai chegando mais próximo, elas começam, você vai ter mais definição do posicionamento das duas espaçonaves, aí o sistema começa a trazer mais próximo o ponto de encontro, né? Quando você chega a 75 metros, né? Quando você está a 75 metros, aí está realmente apontado a espaçonave para onde você vai querer docar. Tem algumas manobras que a gente faz no final ali para ajustar o posicionamento da espaçonave, mas 75 metros é onde define. Eu vou docar, eu vou acoplar naquele local ali. E aí é bacana assim, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com palavras aqui o negócio. Você tem o hatch, onde você vai encontrar as duas espaçonaves, vai abrir a porta, a escotilha das duas. Em cima do hatch, na estação espacial, você tem, parece um símbolo da Força Aérea Americana, vamos dizer assim, um alvo, tem uma bola e um negócio assim comprido. Você pode usar aquilo para você medir distância, fazer uns calculinhos ali. O sistema ele calcula a velocidade de aproximação e distância de aproximação e o ângulo, tá? O sistema vai automático, mas ele pode trabalhar em modo degradado, onde perde a distância, perde ângulo, por exemplo, e você tem que assumir uma parte ou assumir tudo, para ir manual para lá. Nesse caso, cada tripulante tem uma função para fazer ali. O bacana desse negócio é que eu gosto de coisas simples. Coisas simples, engenharia funciona bastante com coisas simples. Então, você imagina assim, aqui está o alvo, né? Aquele alvo que está lá em cima. Lógico que não é exatamente isso, mas você tem algo assim, né? Onde você tem um círculo aqui no meio. Aqui, imagina que isso aqui é um círculo. Tá. E você tem a parte reta aqui do lado. No meio do círculo, você tem um pino. Aquele pino, o que ele indica para você? Isso aqui te dá a distância e esse pino te indica o ângulo. Se você está aproximando no ângulo correto, esse pino aparece como um ponto aí para você. Se você estiver aproximando muito baixo, ele vai mudando. Ângulo errado, ele aparece como um risco. Então, você consegue ver se eu estou certinho ou se eu estou no ângulo errado. Então, você pode usar aquilo. E aquilo você vê pelo aquele sistema visual aqui em cima, né? E você vem aproximando, a velocidade é de 0,3, se não me engano, metros por segundo, é mais ou menos a velocidade de um homem andando. Né? Isso diferencial. E as duas espaçonaves estão a 28 mil km por hora. Se você errar um pouquinho o ângulo, com esse vetorzão desse tamanho, perceba que num instante você vai ter uma distância muito grande sinistra, aqui. Então, você não pode errar ângulo. E a velocidade você vem controlando para ficar com pouca diferencial. Aí ele vai aproximando. Quando dá o contato, as duas se encontram. No lado da estação espacial, você tem um cone, assim, com um buraco aqui dentro. Na Soyuz, você tem um pino na frente, né, com uma cabeça assim. Né? Coloca aí, Jean. Escreve aí, ó, Soyuz aí, ó. Dá para ver aí. S-O-Y-U-Z, né? E você bota sistema de acoplamento. Docking, assim. Coloca Soyuz Docking. Docking System. E aí você tem aquele pino com aquela bolinha aqui. Aí ele vem chegando. Se você errar um pouquinho o ângulo... Olha, tá vendo o pino ali, ó, na frente dela? Legal de ver, ó. Tem aí. Lá. Tô vendo. Tá vendo o pino lá? Aquele pino, ele vai encaixar nesse cone. Se você errar um pouquinho o ângulo, quando ele bater aqui no cone, ele automaticamente vai ser levado para o centro do cone. Olha lá, ó. Ele vai ser levado para o centro do cone. E aí, quando ele entra no centro do cone... É um sistema de segurança para garantir que você está fazendo direito. Vai estar alinhado. Quando ele entra ali no centro do cone, lá dentro tem um sistema de retração. Ele puxa, ele vai fazer ele vai trazer para dentro, vai te agarrar e trazer para dentro. Aí tem o contato das duas superfícies de contato, aquele anel ali. Aquele anel lá e o anel do lado de cá. Aí você tem os LETs, que chama. Aí ele grudou, aí os LETs agarram o sistema mecanicamente. Depois que ele agarra, e lógico que quando ele entra ali dentro, ele entra e ajusta o ângulo também, você tem parafusos que são disparados automaticamente. Aí você vai vendo no sistema, tá vermelho, o parafuso está entrando, verde, conectou, fechou. Então os parafusos conectam os dois sistemas.
Depois que conectou mecanicamente os dois sistemas, os LEDs soltam. Agora você tem outro problema, que você tem aquela área ali interna e aquela de lá. Você tem que ver se não está vazando pressurização. Aí... Rapidinho, no teu caso, esse acoplamento aí foi automático ou vocês tiveram que mexer alguma coisa? Não, foi automático. Tá. Foi automático. A gente estava preparado para assumir, mas foi automático. E aí ele começa a fazer o teste de pressurização na área aberta. Aí você tem a pressão interna ali, ele é pressurizado, né? O meio dele é pressurizado. Você tem que comparar se aquela pressão que foi colocada ela não vai cair. Você fica acompanhando o gráfico durante um bom tempo. Se ele cair um pouco, o sistema você tem que fazer certos procedimentos para isso. Como ele não cai, significa estar mantendo a pressurização. Aí você faz uma equalização de pressurização. Você abre uma válvula de um lado, uma válvula de outro, lentamente, aí você começa a vazar para equalizar a pressurização de dentro das espaçonaves para dentro do espaço intermediário, de forma que fica tudo igual, para você não abrir e dar um pum, explodir. Né? Por isso que demora. Depois que acopla, demora algumas horas até os astronautas saírem da nave para entrar na E dá para estação. curtir? Dá para você ficar lá de dentro curtindo? Tipo, tu olha as paradas? É bonito quando você está chegando agora, assim, mas você quer olhar para a espaçonave aqui do lado, passando painel solar, aquela coisa, mas você está ligado no instrumento. Entendi, tá com Você tá na tensão, né? Tá na tensão, tá na Por isso que tensão. você está com o traje pressurizável, você está com ele fechado, tudo que se bater e soltar a pressurização da espaçonave, você sobrevive durante 1h22 minutos. 1h22, exatamente. Dá para ir alguém lá resgatar. Aí, depois conectou, checou a pressurização, equalizou, está tudo certo. Aí a gente tem o comando, a gente fala com o centro de controle para a abertura dos hatches. Aí você abre o hatch de um lado, abre o hatch do outro, e aí você cria esse buraco entre as duas espaçonaves. Aí a gente passa a galera. por ali. Entendi. Lembrando que também, no que conecta, Caralho, que maneiro. algumas outras coisas conectam. Conecta a parte de energia, conecta a parte de gases, conecta a parte de combustível. Então, eu posso transferir combustível da Soyuz para a estação espacial ou vice-versa. Então, Porque a nave ela fica lá acoplada há algum tempo também, entendeu? Algumas ficam 4 meses, algumas ficam 6 meses e tudo. Então é muito legal. É uma tecnologia... Não, é um negócio bacana quando você vê ali funcionando isso aí tudo. Ele é tudo crítico, né? Tipo assim, as coisas, se falhar uma coisa... Deu merda. Mas é tudo crítico. Mas... Existem astronautas que voltam? Como assim? Volta para Que a estação? vão em mais de uma missão? Poxa, tem vários. É? Tem um cara, por exemplo, o Sergei Krikalev. O Sergei, ele passou... Pô, eu acho que foi um dos caras... Depois teve depois teve o Scott, né? Também ficou bastante. Mas foi um dos caras que ficou mais tempo no espaço. E ele é um cara interessante, porque cada organismo reage de maneira diferente. Então, você vê... Isso a gente vê na volta. Quando volta a galera, você vê que um sai bem, um sai meio baleado, né? O outro sai meio... E você vê que... eu, por exemplo, tive esse problema, outros têm outras coisas e tal. O Sergei, cara, um cara... Eu não sei, acho que ele foi construído para o espaço. Que ele não teve efeito, tipo assim, você vê um cara forte, um cara parece jovem, ele é bem mais velho que eu, mas parece jovem. Não teve efeito nenhum, praticamente, do espaço. Interessante. É interessante, é um caso de estudo. Né? O Scott Kelly voltou, começou a usar óculos, né? Mas é uma coisa... Passou um ano, né? rara, Mas ele teve vários probleminhas E também. a tua volta? Aí tu voltou. Beleza. Como é que foi quando tu chegou aqui? Aí você tem a adaptação inversa, né? Você tem que readaptar aqui. Então, algumas curiosidades, assim. Você volta, você tem que tomar muito cuidado com a sua coluna e com todas as juntas. Porque no espaço, dependendo da sua altura, né? Se você for um cara de 1,80 m, pode ser que você cresça quase uma polegada. E aí você tem que tomar cuidado com isso, para reentrada, etc. Um cara menor que nem eu vai ser tipo meio centímetro. Você chegou talvez. a medir isso? Você sente nas costas um desconforto muito grande. Dá vontade de você ficar fazendo isso aqui o tempo todo, sabe assim? Porque tem alguma coisa que está errada ali, né? E aí quando você está durante a reentrada, que é um momento crítico para caramba, é outro momento crítico, você separa da estação espacial, faz 2 órbitas para checar os sistemas, e aí ela entra assim, primeiro, depois que você fez isso, você começa a queima de reentrada. Você começa basicamente do outro lado do planeta para poder pousar em um círculo de 10 quilômetros lá no Cazaquistão. Aí a primeira coisa que você faz é botar a espaçonave voando de ré. Ela tem 3 módulos, né? A Soyuz. Tem o módulo de carga, a cápsula e o módulo de propulsão aqui.
Aí ela vai de ré e você aciona o motor, né, a gente chama queima de reentrada, por 4 minutos e 20 segundos aproximadamente. Aí ela reduz a velocidade e começa a cair. Nesse momento ela vira 90 graus e tem 2 explosões que separam a parte de propulsão e de carga. Essas partes vão reentrar e vão queimar completamente. E a cápsula ela vira de costas, né, você vai para lá, com o painel térmico de costas indo para lá. Ele aquece a mais de 2.000 graus a 70 centímetros das 2 costas. Putz. E ele vai queimando durante a reentrada. Você vê aquelas faíscas todas, plasma piscando do lado. É uma sensação muito esquisita, porque para quem é piloto, você não tem muito o que fazer. Você consegue controlar ela em rolamento só assim. Dá algum controle, mas não é grande coisa. Porque ela tem uma eu brinco que o cara é passageiro da agonia, cara. Passageiro da agonia. E tem uns 4 minutos ali... Sem comunicação, críticos, né? Você não tem comunicação, ela está vibrando, você não consegue enxergar o painel vibra todo, você não consegue enxergar, é melhor você fechar os olhos e esperar passar. Você vê aquele do lado, é muito esquisito. G, aí começa o G, né? Se você, uma entrada normal dá 6 Gs. A nossa deu 6 ponto pouquinho, ou seja, posso considerar perfeito. Entrada balística, vamos dizer, quando a gente fala que teve algum problema, na próxima missão, eu fiz em abril, né? Em a missão de setembro, ou a outra, eles tiveram um problema na explosão, um dos parafusos segurou, eles entraram com um wobbling. E aí eles entraram, foram cair muito longe, 300 quilômetros do ponto de... Nossa, e dentro da nave, eles girando desse jeito? Pois, Doideira, fora né? isso, o G, né? Que o G pode chegar até 11 Gs. Caramba. 11 Gs. Imagina, aí a gente tá aí, não é brincadeira, não. Aí, vibração, tal, você não consegue comunicar nada. Aí, de repente, volta a comunicação. Aí vem a questão de paraquedas. Aí a próxima coisa que tem que funcionar, com certeza, é o paraquedas. Aí o paraquedas fica do lado aqui, ele sai primeiro o paraquedas do piloto, e aí quando ele faz isso aqui, ele gira, logicamente, a espaçonave fica do lado, assim, né? Aí depois que ela estabilizado, libera o paraquedas principal e aí solta daqui o ponto de fixação e vem para o topo da espaçonave. Aí tem outra bangornada, né? Que ela vai ficar bangornando. Eu falo pro pessoal quando eu tô transmitindo isso aí, eu falo, só essa balançada aí, cara, pra mim já não vou, entendeu? E aí você tem o paraquedas principal segurando. Quando chega... quando ela faz isso, ela muda a antena. A antena passa a ser no topo, né? E ela libera uma antena de 4,5 metros, que é imagina uma cinta metálica que desenrola, né? Aquela cinta. Que é um cuidado depois do pouso, isso aí. E aí ela começa a emitir um sinal na frequência de emergência para o pessoal de resgate saberem onde você está, em que altitude. Aí vem um monte de helicópteros para acompanhar o pouso. Quando chega a 5.000 metros, ele abre uma válvula de equalização de pressão. Aí o ouvido vai sentir, aí vai condensar um pouco lá dentro. Aí você sabe que a válvula funcionou, né? Se você for pousar na água, isso aí não é feito exatamente dessa forma, tem um outro procedimento para não entrar água para dentro, etc. Aí você tem a 200 metros a cadeira, ela sobe 15 graus, ela faz um puff assim, né? Porque ela fica com amortecimento para pancada no chão. Aí ele bate no chão. Quando ela subiu, você pode contar 1.001 e bum, bateu no chão. Bate, sobe tudo, né? Aquela coisa. No meu caso, tinha a carga que eu tinha amarrado, então não posso reclamar de ninguém. Porque foi parte da minha responsabilidade amarrar a carga. Porque você transfere carga para, inclusive, o seu assento, que chega numa Soyuz lá, aí você não volta na mesma. Você deixa aquela, você pega a velha, a que estava lá mais tempo, aí você pega para voltar com a velha, então você tem que transferir cadeiras, eu transferi essas cadeiras, e era minha responsabilidade também pegar a carga e prender lá dentro. Como eu era o menor da tripulação, em termos de altura, e o Bill era o mais alto do lado de lá, o Bill MacArthur, eu tirei as coisas do lado dele e deixei do meu lado, que cabia mais coisa aqui do que deixar encostar na cabeça dele lá. E eu amarrei, você amarra no espaço, em 0G é uma situação, né? Você prende ele. Quando o pouso que dá essa pancada, soltou e caiu um monte de carga em cima de mim. Caramba! Aí eu tô lá, né? Deixa eu ver, pé funcionando, né? Perna funcionando, mão funcionando, tá tudo no pescoço, tá ok.
Aí o pessoal vem e bate, né? Demora um tempinho, eles batem na janela assim. Por que demora um tempo? Porque a espaçonave, como ela faz o controle de altitude, ela tem esse controle feito com esses jatos com hidrazina. Hidrazina é super tóxica. E se a pessoa chegar lá, por exemplo, você chegar aqui molhado com hidrazina, você botar a mão lá, tchau para você. Na China, muita gente morre assim, cai uns pedaços de foguete com hidrazina e a galera chega para pegar. O que é exatamente a hidrazina? Hidrazina é um combustível. É um combustível. E aí o cara bota a mão, acontece o quê? Ele morre, porque ela é altamente tóxica. Ela é tóxica. Morre? Ela entra pela pele da pessoa E o cara morre. Morre. Caralho. Por isso que quando... Quando você vê cair um foguete e tal, não chega encosta no foguete, irmão. Não mexe, deixa lá. É isso aí. Aí que chega o pessoal todo equipado com porque era medidores, química, né? Eles vão passar um material lá que tira esse negócio, um material químico também que vamos dizer assim, contrabalanceia esse negócio, elimina esse risco. E um cuidado que eles têm que tomar é com essa antena. Se a antena não fizer o deployment, não for lançada no espaço, ele vai pousar com aquela antena. E dependendo de onde tiver, a posição que tiver a espaçonave, se alguém chegar lá, mexe, pode ser que a antena saia e desenrola 4,5 metros de fibra de aço, de cinta de aço, e aquilo corta o que tiver na frente. Se tiver uma cabeça na frente, então aquilo... eles têm que olhar se aquilo está deployado. Então, uma espaçonave que acabou de pousar é perigoso. Sai de perto. Então, tem que vir o pessoal especializado, eles vão olhar, vão fazer toda a análise, acompanhar, desarmar todas essas armadilhas. E geralmente também ela pousa num lugar onde não tem ninguém mesmo, né? Não, por isso que é no deserto, lá no Cazaquistão, no meio do deserto. Aí o pessoal prepara toda ela, né? E no meu caso ela caiu e ficou em pé, assim, puf, né? Ah, que sorte, hein? Aí o pessoal vai pôr um suporte em cima para você escorregar aqui descendo, porque você fica zonzo, é complicado você se mexer muito bem, aí eles vêm... Te tiram, né? Carregam, né? Depois ele bate lá do lado, você dá um sinal para eles, né? Aí eles batem de novo para abrir a escotilha, porque se abrir de qualquer jeito, o comandante está com a cabeça lá, vai levar uma pancada da escotilha em cima. Então ele tem que sair da frente, aí abre a escotilha. Né? Aí literalmente entra um cara, fica de cabeça para baixo, parece um trapezista, assim, né? Ajuda o comandante a sair primeiro. Aí tá tudo bem, ele ajuda, segura, do lado ajuda a tirar o comandante, aí senta lá fora, escorrega no escorregadorzinho, põe numa cadeira. Aí vem um de nós do lado, né? Aí, no caso, foi primeiro o Bill, que ele tinha menos coisa em cima. Aí fui tirando as coisas e aí eu saí. Aí você chega lá fora, senta assim, friozinho, estava de madrugada no deserto, uns 5 graus, assim. Aquele cheiro... Lá em cima você não sente cheiro, né? Uma sensação boa. O cheiro na estação qualquer? Não tem cheiro? Na estação você não sente, você perde o olfato quase. Entendi. Então, e ela não é que nem a Mir, que tinha muito cheiro, o sistema é melhor de filtragem. E aí você sente aquilo de volta aqui, é uma sensação boa, sabe? Completamente zonzo ainda. Aí você senta na cadeirinha, bota uns negócios lá, eu peguei a bandeira do Brasil, fiquei segurando a bandeira do Brasil lá, né? E aí tem os médicos, cada um tem um médico, né, responsável ali por você. Espera um pouquinho, aí até voltar um pouco as coisas, eles te levam para uma barraca, aí você pode tirar o macacão. Eu lembro de uma coisa interessante, estava o Valério na minha frente, assim, ele tirou o macacão, eu queria ir ao banheiro, não pode no banheiro, e você volta de fralda, né, mas eu não queria fazer na fralda. Aliás, eu não tinha fralda, a minha faltou lá, eu tive que inventar uma fralda, mas esse é outro papo aqui. Aí, eu tirei, quando eu botei o pé no chão, uma coisa interessante, eu não sei explicar isso, né? Parece meio esotérico, mas eu e o Valério, os dois brancos, assim, um olhando para a cara do outro, né? Branco pra caramba. A gente botou o pé no chão, sem meia, assim, no chão, sabe, assim, naquela barraca. De repente eu olho para ele, eu estou vendo quase a cor dele voltando, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu estava me sentindo melhor também, sabe? Essa respirar. Pode ser coincidência, mas é como se você reconectasse com a Terra, assim, sabe? Que doideira. Uma sensação muito interessante. Aí leva a gente para um helicóptero, eu lembro de um lance, tem gravado, tem no filme isso aí, o filme da EB até. Aí chega um cara assim para um repórter, né? Fala assim, e aí? Eu nem sei que repórter é aquele, tá fazendo... Aí ele assim, e aí, coronel? Como é que foi? Valeu a pena? Perguntou outra coisa, mas valeu a pena depois? Aí do jeito que eu falei assim, eu falei, valeu. Pelo Brasil, valeu. Por mim, foda-se.
Legal, cara. Que experiência sinistra. Não tem nenhuma outra pessoa que teve uma experiência igual a tua assim no Brasil, né? Muito maluco isso. No Brasil, né? Muito maluco. Foi uma coisa interessante. Quando eu recebi lá o meu brevet de astronauta, vamos chamar assim, no final do curso, era o Charlie Precourt, o chefe dos astronautas. Ele entregou o PIN de astronauta, colocou em mim e falou assim: ô Marcos, parabéns, você agora é oficialmente o primeiro astronauta profissional do Brasil. Pô, obrigado. Aí deu um passinho e voltou. Sabe o que a gente estava conversando lá no cafezinho? Você sabia que você é o primeiro astronauta profissional em um país do hemisfério sul do planeta Terra? Falei, eu? Eu não. Tem o Carlos Noriega, que acho que era do Peru, né, Colômbia. Tem o Andy, que é da Austrália, né? Tinha um cara da Argentina também, da turma anterior. Falei, não, esse pessoal, eles nasceram nesse país, tá certo? Vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos. Eles voam com a bandeira dos Estados Unidos da América, só obedecem aos Estados Unidos da América. Eles não voam com a bandeira, sei lá, da Austrália e não vão obedecer à Austrália. Você não, você voa com a bandeira do seu país e você obedece ao seu país. Legal você demais, serve ao seu país. cara. Aí eu olhei para ele, sério? Quando é que eu vou voar? Não sei. Ok. E aí, Isso aí.